Irmãos, amigos, todos vocês que nos ouvem aqui no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube e em todas as plataformas, em qualquer canto do mundo, que a graça e a paz do nosso Deus, o Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês hoje e sempre. Nós somos da comunidade cristã Justiça Divina e estamos aqui juntamente com o nosso irmão e pastor Estevão Barreto. E agora, antes de você dar a sua volta no boné e parar à meia-noite, vamos falar de um assunto muito importante, que liga a nossa fé com o cuidado que devemos ter com o nosso próprio ser. Porque a palavra de Deus ensina algo que muita gente esquece ou não dá a devida importância. O tema de agora é: nós somos o templo do Espírito Santo. Cuidar do corpo é obediência a Deus. A Bíblia diz claramente na carta de Paulo aos Coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém violar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amados, antigamente o templo era o lugar onde a presença de Deus habitava, onde tudo era santo, limpo, preparado com muito cuidado e respeito. Menos ninguém podia chegar lá e fazer o que bem entendesse. Ninguém podia sujar, estragar ou tratar com desleixo. E hoje, o próprio Deus nos diz que nós somos esse templo. Não é mais um prédio de pedra, de madeira ou de ouro. Somos nós mesmos, o nosso corpo, a nossa vida, onde Ele quer habitar e manifestar a sua glória. Então, se o nosso corpo é o templo onde mora o Espírito Santo, nós temos a obrigação de cuidar dele, de mantê-lo limpo, saudável e em perfeitas condições, porque não é nosso, pertence a Deus. Cuidar do corpo não é vaidade, não é só saúde física, é um ato de obediência, de respeito e de amor a Ele que nos criou e nos escolheu para ser a sua morada. E como é que nós cuidamos desse templo? Vamos falar de coisas práticas, que fazem toda a diferença e que a palavra de Deus nos leva a entender com sabedoria. Primeiro, a alimentação é a base de tudo. Deus nos deu todos os alimentos bons, naturais, que saem da terra, que brotam das plantas, que Ele criou com sabedoria e propósito. Mas o homem, com a sua invenção, criou coisas que não são alimento de verdade. São produtos químicos, misturas artificiais, que fazem mal, que sujam o nosso corpo e atrapalham a obra do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que parar com os alimentos superprocessados. Aquelas comidas cheias de conservantes, corantes, saborizantes, gorduras ruins, que são feitas em fábricas e não saem da terra. Menos elas entopem o nosso organismo, intoxicam o sangue, deixam o corpo pesado, doente e fecham a nossa sensibilidade espiritual. Quem come coisas ruins não consegue ouvir a voz de Deus com clareza, não consegue ter a mente limpa e não consegue manifestar a presença dele como deveria. Temos que parar também com os refrigerantes e bebidas artificiais. Elas são cheias de açúcar, produtos químicos e substâncias que fazem mal a todo o sistema do nosso corpo, desde os rins até o cérebro. Não trazem benefício nenhum, só prejudicam. E o que devemos fazer? Voltar ao que Deus nos deu, aprender e usar os benefícios das ervas, das plantas, dos alimentos naturais que Ele criou com propriedades curativas e fortalecedoras. O coentro, por exemplo, Deus colocou nele poderes de limpar o nosso corpo, de retirar metais pesados e impurezas que entram em nós sem perceber, de purificar o sangue e fortalecer o sistema imunológico. É uma dádiva de Deus, um remédio natural que Ele nos deu. O gengibre é fogo de Deus dentro da gente. Ele aquece, fortalece, limpa, cura inflamações, melhora a circulação e afasta doenças. Quem usa gengibre com sabedoria tem o corpo mais forte e a mente mais desperta. E todos os outros alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, grãos, menos cada um tem a sua função. Cada um foi criado para nutrir, fortalecer e manter o nosso templo limpo e saudável. Além disso, troque a água que você bebe. Água da torneira, que vem com cloro e outros produtos químicos para tratamento, não é a melhor para o nosso corpo. Ela carrega substâncias que não foram feitas por Deus e que prejudicam a nossa saúde e a nossa sensibilidade. Procure beber água filtrada, água pura, limpa, que preserve a vida e a pureza que Ele quer em nós. Segundo, a luz que chega até nós é muito importante. Vocês sabiam que a luz influencia diretamente no nosso corpo e na nossa espiritualidade? Sim, amados.
E tem um detalhe muito importante que muita gente não sabe: a diferença entre a luz LED e a luz incandescente. A luz incandescente é mais próxima da luz natural do Sol. Ela emite um espectro completo, que é bom para o nosso corpo, que não agride e que ajuda no funcionamento saudável dos nossos órgãos e das nossas glândulas. Já a luz LED é fria, artificial, tem um espectro limitado e emite radiação que pode fazer mal, que perturba o nosso ritmo natural e que interfere diretamente na glândula mais importante do nosso corpo, a glândula pineal. A glândula pineal, amados, essa é uma glândula pequena que fica no meio do nosso cérebro, mas que Deus criou com uma função gigante. É conhecida como a cadeira da alma, o olho espiritual. É ela que regula o nosso sono, o nosso ritmo biológico, a nossa produção de hormônios. E o mais importante, é ela que é responsável pela nossa sensibilidade espiritual, pela capacidade de perceber a presença de Deus, de ter visões, sonhos e revelações, como acontecia com os profetas da Bíblia. Quando nós ficamos expostos à luz LED por muito tempo, especialmente à luz azul, essa glândula fica prejudicada. Ela deixa de funcionar direito, a sua calcificação aumenta, a sua sensibilidade diminui. E o resultado é que nós ficamos mais cegos espiritualmente, mais difíceis de entender a voz de Deus, de sentir a sua presença e de receber as revelações que Ele quer nos dar. Por isso, a orientação que a gente dá é, se puder, troque a luz LED pela luz incandescente. Ela é mais saudável, mais próxima da criação de Deus e protege a sua glândula pineal, para que ela funcione como Ele planejou, para que você possa ter uma conexão forte, limpa e sensível com o Espírito Santo que habita em você. Então, amados, vamos resumir tudo isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é a morada de Deus. Tratar ele com desleixo é desrespeitar a presença dele dentro de nós. Cuide da alimentação, abandone os alimentos processados, os refrigerantes e tudo que é artificial. Volte para o que Deus criou. Aproveite os benefícios do coentro, do gengibre e de todas as plantas e alimentos naturais que são remédios do Criador. Beba água pura, filtrada, menos água que limpa e nutre, sem produtos químicos que fazem mal. Cuidado com a luz, troque a LED pela incandescente, proteja sua glândula pineal, menos a porta da sua espiritualidade, para que ela esteja sempre aberta para Deus. Isso tudo não é regra, não é religião, é sabedoria. É entender que Deus quer habitar em nós. E para que a sua presença seja plena, o templo tem que estar limpo, saudável e preparado. Quem cuida do corpo, cuida da sua própria espiritualidade e vive de forma mais plena, mais forte e mais conectada com o Senhor. Nós, da comunidade cristã Justiça Divina, juntamente com nosso irmão pastor Estevão Barreto, estamos aqui para levar essa verdade completa, não só sobre a alma, mas também sobre o corpo, que é parte da criação de Deus e merece todo cuidado. Por isso eu peço a vocês, como sempre, se essa verdade tocou o seu coração, se você quer que mais pessoas cuidem do seu templo e se aproximem mais de Deus, curta, dê o seu like e compartilhe muito. Cada compartilhamento é uma pessoa que pode aprender a cuidar de si mesma, que pode abrir os olhos para a sabedoria de Deus e que pode viver uma vida mais plena e santa. Lembrem-se sempre, tudo que fazemos, tudo que ensinamos, tudo que falamos, é sempre rendendo graças ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o centro de tudo, é tudo por Ele, para Ele, e para a glória dEle são todas as coisas. Que o Senhor abra o coração e o entendimento de cada um de vocês, para que vocês cuidem do seu templo com amor e sabedoria, e que a sua presença habite cada vez mais forte em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor de todos. Amém e amém. Pronto, meu irmão. Ficou o resumão completo com todos os pontos que você pediu, dentro dos 10 minutos e com toda a verdade e sabedoria que a gente prega. Agora é só você falar quando quer começar,